Olá, meu nome é Alan e eu sou do terceiro ano de administração e atualmente presidente do CART. Nesse vídeo você verá duas coisas. Primeiramente, a minha relação com a história e, por segundo, um vídeo que foi roteirizado e editado por mim. Eu nunca fui aquele tipo de aluno que desprezava determinada disciplina em favor de outra. Eu sempre enxerguei o valor e relevância de cada uma. Mas eu só fui verdadeiramente impactado pela história, tive minha perspectiva alterada quando eu estava no 6º ano, quando eu era essa jovem e não tão bela criança. E foi numa aula de artes, mais especificamente de história da arte, quando a gente estudava sobre o desenvolvimento da história no decorrer do tempo. Da arte contemporânea, a arte moderna, renascentista, bizantina, romana, grega, egípcia, mesopotâmia e, finalmente, a arte rupestre. Mas por que isso teria mudado de algum modo a minha vida? Minha perspectiva em relação ao mundo? Naquele período eu já refletia bastante sobre o papel da igreja na história da humanidade. Ela trouxe progresso? Ela trouxe regresso? Ela trouxe estagnação? E essa reflexão se iniciou por conta de um episódio da série Vikings, mais especificamente esse. Sempre pensando, sempre usando o terreno. Continue. Ao mesmo tempo, a cavalaria romana e as tropas pouco guarnecidas pareciam surgir do nada. Mas ele sabia de onde. Estavam aqui dentro. Um comentário do professor Elton naquela aula que tentava mostrar os ideais e os valores das sociedades de cada período expressos na arte de seu tempo me afundou nessa reflexão e trouxe-me uma nova perspectiva relativa à religião e, por conseguinte, relativa aos meus valores. Então, no final de tudo, essa reflexão profunda que eu tive naquele período formou quem eu sou hoje, porque mudou minha perspectiva em relação a muita coisa. Em outras palavras, a história, de certo modo, criou o meu eu atual, o que é bizarro. Mas esse não é o único motivo pelo qual eu quero entrar no projeto. A questão relativa ao dinheiro também é importante, eu não vou mentir. Eu planejo, no fim do ensino médio, tentar algumas bolsas de intercâmbio. E mesmo sendo bolsas, os programas geralmente exigem que você tenha determinada quantia de dinheiro na conta para que eles possam conceder a bolsa para você. E o projeto com certeza vai ser uma alternativa, vai ser uma possibilidade, uma oportunidade de eu cobrir certa parte desse dinheiro. Mas Alan, você sabe editar? Então, para mostrar isso para vocês, eu fiz um videozinho com o título A História do Caos no Afeganistão, no qual eu quero mostrar para vocês que edição não é apenas colocar fogo nas mãos ou algo do tipo. Vai muito além disso. Provavelmente nos últimos dias você viu em noticiários e na internet imagens similares a essas. Uma pequena ilustração do caos no Afeganistão. Após a retirada de tropas estadunidenses e a fuga do presidente afegão, o grupo fundamentalista Talibã assumiu o controle da capital Cabul e tomou o governo do país. Mas onde que toda essa história começou? Entenda a origem do conflito no Afeganistão e sua relação com o Talibã. Primeiro precisamos entender o que é o Talibã, onde ele surgiu. Com uma visão extremista da religião islâmica, a organização atua tanto de forma política quanto militar. A origem do Talibã se deu após a Guerra Talibã-Soviética, que ocorreu entre os anos de 1979 a 1989. Nesse conflito, a União Soviética e o governo do Afeganistão, de orientação marxista e que havia chegado ao poder com um golpe de Estado em 1978, enfrentaram milícias ligadas ao Paquistão e à Arábia Saudita. Esses grupos paramilitares, também conhecidos como mujahidins, tinham apoio relativo a treinamento e apoio logístico dos Estados Unidos e da Inglaterra. Esta foi uma das chamadas guerras por procuração, comum no embate entre Estados Unidos e União Soviética, em que os países nunca entravam em conflito direto. Entre as tropas que receberam treinamento, dinheiro e armas dos Estados Unidos estavam nomes como Mohammed Omar, Akhtar Morsur,
e Hibatullah Akhundzada. E certamente eu pronunciei o nome deles errado. Os três são fundadores do Talibã, que começou como um grupo de estudos. Em 1994, Omar, com cerca de outros 50 estudantes, decidiu criar uma organização que militasse pelo endurecimento das leis no Afeganistão segundo uma interpretação extremista da Sharia, Código de Conduta Islâmico. Com amplo apelo em escolas religiosas no Afeganistão e do Paquistão, em 1995 o Talibã já tinha cerca de 15 mil membros. Entre os posicionamentos de Omar estavam a oposição tanto à invasão soviética, que trouxe costumes ocidentalizados ao Afeganistão, quanto às milícias que governavam parte do país após o fim do conflito. Na visão do Talibã, os conflitos só geravam sofrimento para a população afegã e eles só poderiam ser sanados caso a população seguisse a Sharia. O Talibã já governou o Afeganistão antes? Já em seu princípio, o Talibã tinha sua própria milícia, devido às armas e treinamentos recebidos do Paquistão e dos Estados Unidos durante a guerra contra a União Soviética. Lançando em dezembro de 1994, em um ataque na cidade natal de Omar, Kandahar, o grupo tomou o poder na região. Nos meses seguintes, as invertidas militares continuaram. Em setembro de 1996, o Talibã havia conquistado Cabul. Entre 1996 e 2001, o Talibã foi verdadeiramente o governo do Afeganistão, com o nome de Emirados Islâmicos do Afeganistão. Durante seu governo, o Talibã firmou parceria com a organização terrorista Al-Qaeda. O grupo criado por Osama Bin Laden teve grande integração com as forças de segurança do Afeganistão no período, auxiliando o governo do Talibã a manter a autoridade no país mesmo com um colapso social. O que foi também o motivo de sua queda, considerando que após o ataque às Torres Gêmeas pela Al-Qaeda em 2001, os Estados Unidos, juntamente a uma série de outros países, invadiu o Afeganistão na chamada Guerra ao Terror, que culminou na queda do governo do Talibã no Afeganistão. Como que o Talibã retomou o Afeganistão? Ao longo das 2 décadas seguintes, tropas estadunidenses se mantiveram na região, além de realizar incursões em outros países próximos, como o Iraque, a Síria e o Iêmen. Apesar de ter investido mais de $1,5 trilhão nesses conflitos, sendo desses $1,5 trilhão, $1 trilhão só no Afeganistão, os Estados Unidos não conseguiram eliminar a influência do Talibã na região. Até 2014, as tropas estadunidenses estavam envolvidas diretamente em combate com remanescentes do Talibã no Afeganistão. Em outubro daquele ano, porém, o papel do exército dos Estados Unidos se tornou de treinamento e apoio logístico às forças armadas no Afeganistão, reunidas em 2011. A partir de então, o Talibã passou a se reorganizar para não apenas reagir em combate contra as tropas estadunidenses, voltando a usar táticas políticas e militares para se reerguer. Além da recomposição das milícias, o Talibã começou a atuar no interior do Afeganistão, argumentando que o governo de transição e a presença dos Estados Unidos seria pejorativo à qualidade de vida das pessoas naquela região. Com um contingente renovado, o Talibã aproveitou as negociações de retirada das tropas internacionais para retomar de forma significativa diversas províncias do Afeganistão. Em fevereiro de 2020, já com um controle territorial significativo, o Talibã assinou um acordo com os Estados Unidos, acordo esse de paz, que previa o fim da ocupação estrangeira no país. Apesar da transição entre os governos de Donald Trump e Joe Biden ter gerado atrasos no planejamento inicial, em maio de 2021 as últimas tropas estadunidenses começaram a retirada. Conforme as forças armadas do Afeganistão eram deixadas com uma única linha de defesa em várias regiões do país, o Talibã avançou cada vez mais.
No início de agosto de 2021, havia apenas 650 soldados americanos no território afegão. Conforme o Talibã capturava mais regiões do país, o exército afegão permaneceu com apenas 2 pelotões, ambos na capital Cabul. Com pouca resistência, o Talibã aumentou a intensidade e agressividade das ações, chegando a Cabul. O que acontece daí pra frente você está acompanhando agora. O presidente afegão Ashraf Ghani fugiu do país, o Talibã tomou Cabul e chegou ao Palácio Presidencial, declarando a retomada do governo deposto em 2001. Agora está em xeque a liberdade da maior parte do povo afegão. Sobre o futuro a história não pode contar, então basta que nós aguardemos para saber para onde essa história irá.